Você sabia que existe um lugar na Terra tão perigoso que ficar uma hora lá pode ser fatal? Bem-vindo ao Lago Karachai, o lugar mais radioativo do mundo. Neste vídeo você vai descobrir como esse lago natural se transformou em uma zona de radiação extrema, os impactos devastadores para o meio ambiente e as comunidades, e as lições que ele nos ensina sobre os riscos da energia nuclear. Prepare-se, curioso, porque essa história é tão inacreditável que você vai achar que está assistindo a um filme de ficção científica. Para entender como o Lago Karachai se tornou um dos lugares mais mortais do planeta, precisamos voltar à década de 1940, em plena Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, que chocaram o mundo com os bombardeios atômicos no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Do outro, a União Soviética, determinada a não ficar para trás na corrida nuclear. Foi nesse clima de tensão que nasceu a instalação de Mayak, um projeto ultra-secreto escondido nos Montes Urais, destinado a produzir plutônio para armas nucleares. Durante as décadas de 1940 e 1950, enquanto Mayak operava a todo vapor, dois lagos próximos desempenharam papéis cruciais e desastrosos. O primeiro lago, o Lago Kyzyl-Tesh, foi utilizado para resfriar os reatores nucleares de Mayak. No entanto, o sistema de resfriamento era de ciclo aberto, ou seja, a água, agora contaminada com radiação, era devolvida diretamente ao lago. Isso tornou o Kyzyl-Tesh altamente poluído, afetando o ecossistema e as comunidades ao redor, com níveis perigosos de radiação. Já o Lago Karachai foi transformado em um depósito improvisado para resíduos nucleares de altíssimo nível. Inicialmente isso seria uma solução temporária, mas nunca houve um plano real de contenção. Sem controle adequado, milhares de metros cúbicos de material radioativo foram despejados diretamente no lago. O sigilo extremo em torno de Mayak, um dos projetos mais secretos da União Soviética, impediu que medidas de segurança fossem implementadas. As autoridades estavam mais preocupadas em manter a liderança na corrida nuclear do que em proteger o meio ambiente ou as comunidades locais. Após o colapso no uso do Lago Kyzyl-Tesh, as autoridades intensificaram o uso do Lago Karachai como depósito de lixo nuclear, o que agravou ainda mais a contaminação da região e criou o que hoje é considerado o local mais radioativo do mundo. Nos anos 1960, o Lago Karachai enfrentou uma seca severa, que desencadeou um dos eventos mais catastróficos da região. Com o nível da água drasticamente reduzido, os resíduos radioativos depositados no fundo do lago ficaram expostos ao sol. O que aconteceu a seguir foi aterrorizante. A radiação, antes confinada debaixo d'água, se transformou em poeira radioativa. Ventos fortes espalharam essa poeira por uma área de até 2.700 km², levando contaminação a comunidades inteiras. Imagina a cena: partículas invisíveis de radioatividade invadindo cidades, aldeias, contaminando solos, fontes de água e até alimentos consumidos pela população. E o desastre não ficou restrito ao Lago Karachai. Talvez você ache difícil de acreditar, mas em 29 de setembro de 1957, um defeito no sistema de resfriamento de um dos tanques de resíduos nucleares levou ao superaquecimento do material radioativo, causando uma explosão química enorme. O que aconteceu a seguir foi de outro mundo. Radiação foi espalhada por mais de 20.000 km², uma área que ficou conhecida como a Trilha Radioativa do Leste dos Urais. Agora imagine o caos. Uma enorme quantidade de resíduos radioativos foi despejada no rio Tesha. Sim, outro rio contaminado. A água do rio foi contaminada, afetando as comunidades ao longo das margens, muitas das quais consumiam a água e pescavam ali. Para os moradores próximos à instalação de Mayak e ao Lago Karachai, os efeitos eram devastadores. Aumento alarmante de doenças, cânceres, mutações genéticas e nenhum recurso ou solução para conter a destruição. A gravidade da situação só começou a ser percebida em 1967, quando um aumento inexplicável de casos de leucemia foi registrado entre os moradores das áreas próximas ao lago. Mesmo assim, o sigilo em torno do projeto nuclear
atrasou qualquer resposta efetiva, deixando comunidades inteiras sofrendo em silêncio. Com o passar do tempo, os efeitos da radiação se tornaram impossíveis de ignorar. Casos de câncer, infertilidade, problemas genéticos e até deformidades em recém-nascidos começaram a assolar a população local. Famílias inteiras sofreram com doenças graves, mas a maioria nem sequer sabia o motivo. O governo soviético, em nome do sigilo e da corrida nuclear, optou por esconder os perigos da radiação. Sem qualquer informação ou orientação, as pessoas continuaram expostas a níveis absurdos de contaminação, muitas vezes sem saber que suas vidas estavam em risco. Foi só nos anos 1990, décadas depois de a tragédia ter começado, que a gravidade da situação foi amplamente reconhecida. Em uma tentativa de evitar que mais radiação escapasse para o ambiente, o lago Karachay foi coberto com concreto. Mas, nessa altura, o dano já estava feito. Apesar dessa contenção tardia, o lago Karachay se tornou um símbolo global de desastre ambiental e irresponsabilidade nuclear. Cientistas do mundo inteiro estudaram o caso como um alerta sobre os riscos do mau uso da energia nuclear. A situação era tão crítica que, se alguém mergulhasse nas águas, poderia ser exposto a uma radiação tão intensa que a morte seria inevitável em poucos minutos. Para se ter uma ideia do nível de contaminação, o fundo do lago acumulava 3,4 metros de resíduos radioativos. Um volume inimaginável, transformando o lago em um verdadeiro túmulo de radiação. Dá para imaginar um lugar tão radioativo que o concreto teve que ser usado como tampa para esconder o perigo? Pois é, mesmo coberto, o lago Karachay ainda emitia 120 milhões de curies de radiação. Isso é mais que o dobro do que foi liberado em Chernobyl. Um nível simplesmente bizarro de contaminação. Mas calma, não precisa entrar em pânico. Ainda, o lago continua sendo monitorado e está sob controle. E qual o futuro do lago Karachay? O plano para as próximas décadas é cobrir a área com vegetação de forma controlada. Essa estratégia pretende reduzir a erosão do solo e criar uma barreira natural contra a radiação. Parece uma boa ideia, né? Mas atenção, curioso, nada de árvores por lá, isso mesmo. As raízes podem quebrar o concreto e liberar ainda mais radiação. Mesmo hoje, o lago Karachay e sua região continuam sendo altamente perigosos. Ele não é apenas um risco imediato, é também um símbolo do legado sombrio da irresponsabilidade nuclear. E se você está pensando em dar uma passadinha para conferir, fica o aviso, melhor nem tentar. E aí, curioso, já imaginava que a história por trás do lago Karachay fosse tão assustadora? Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. E não se esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar com a gente nessa jornada de descobertas incríveis. Nos vemos no próximo vídeo.